quer dizer, uma instituição pública, ou o governo, agora diz que a partir de hoje deixem de importar arroz, eu vou fazer isso. Isto é uma decisão política, soberana. Aí não há nenhuma avaliação de quais são os impactos que isso pode trazer. O que estou a dizer é que tem tomado decisões sem estudos prévios. O Estado está ou não a fomentar uma cartelização informal da nossa economia? Naturalmente, quando o licenciamento é mal feito, isso contribui para a concentração. O Estado cobra impostos, não é? Okay. Cobra imposto a qualquer atividade econômica. Então não era expectável que quando eu quero fazer o licenciamento de um produto e você me exija que eu te pague o bilhete, os perdimes, a passagem, para você vir me autorizar esta atividade. Até é suspeito no sentido de que depois de eu pagar isso, não vejo como é que você pode chumbar esta minha pretensão de trazer um produto. Vemos, por exemplo, na questão das clínicas, não é? Importadores de medicamentos. Há uma intervenção excessiva do Estado, de maneira que acaba criando custos. Por exemplo, se eu quero trazer aqui no país um novo medicamento, eu tenho que pagar, como empresário, uma equipe de governo para ir ao exterior, certificar aquele medicamento, só a partir daí é que ele vai autorizar. Este custo, naturalmente, no final do dia, vai encarecer o produto final. Se a autoridade na área de concorrência devia ter muito mais poder que qualquer instituição do governo, se há ar que dizer, olha, isto vai afetar a concorrência, nisto, naquilo, isso devia ser considerado, mas não é. Ora viva e bem-vindo ao Regline. Hoje retomamos ao ciclo temático da concorrência. Tivemos o primeiro episódio deste ciclo com o advogado Mpasso Camblege, com quem estivemos a falar em representação dos consumidores no geral. Mpasso Camblege teve uma intervenção de reclamar a criação do Instituto do Consumidor no nosso país e deixou duas perguntas para o setor privado. Estas duas perguntas serão respondidas hoje pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, aqui representada pelo porta-voz, o Dr. Eduardo Macuacua. Dr. Eduardo, muito obrigado. Agradeço a si a nível pessoal, mas à Confederação das Associações Econômicas de Moçambique por aceder a este convite. Começamos esta conversa sempre, pelo menos nesta primeira temporada, procurando saber o pensamento do nosso convidado sobre a existência do Regline. O Regline é um espaço em que juntamos os reguladores, os operadores e os consumidores para discutirem sobre a regulação no nosso mercado. Neste caso, estamos a falar da regulação do ambiente de concorrência no nosso país. Como é que a CTA olha para a existência de um espaço midiático para discutir questões relacionadas com a regulação no nosso país? Muito obrigado pelo convite. Para falarmos de questões muito importantes da nossa economia. Bom, qualquer espaço que trata de matérias econômicas, nós achamos que é muito importante, porque este espaço Redline traz matérias de interesse das empresas, porque o regulador regula a atividade econômica. E desta maneira é importante que este empresário, este agente econômico, compreenda com profundidade que matéria está sendo regulada, qual é o comportamento que deve seguir enquanto agente econômico presente no mercado moçambicano. Pois, vamos agora avançar para a nossa conversa. Em Moçambique, a economia, o mercado, tem uma regulação de concorrência de facto ou há uma espécie de cartelização informal, no geral? Bom, deixa-me primeiro dizer que a concorrência, como tal, ela existe. Uhum. E existe do ponto de vista formal, porque existe uma lei que regula a concorrência. Existe um regulador também. E também existe a autoridade reguladora da concorrência. Neste sentido, podemos dizer que, de uma forma geral, existe a concorrência,
E se estamos lembrados, Moçambique vinha operando como uma economia centralizada, uma economia planificada, mas a partir dos anos 90 adotamos o sistema de mercado. O sistema de mercado pressupõe que o mercado está aberto. As pessoas com iniciativas empresariais estão livres de licenciar as suas atividades e começar a operar. Pois, uma economia de mercado pressupõe intervenção mínima do Estado. E o Estado deve intervir geralmente na qualidade de regulador. É claro que a nossa Constituição da República reconhece, em termos de propriedades dos meios públicos, ou seja, Estado, privado e cooperativas. A questão que eu coloco agora é, olhando para aquilo que é o mercado concorrencial no nosso país, temos um mercado aberto, concentrado ou ainda protegido para alguma franja da sociedade? Pergunto se a concorrência tem algum nível de elitismo. Bom, a concorrência como tal, ela também tem níveis. Como sabem, existe aquilo que chamamos de mercados perfeitos. O que é um mercado perfeito? É um mercado em que a entrada e saída de operadores neste segmento é livre. E há facilidades para entrar. E as pessoas também podem começar a atividade e decidir sair facilmente. Então, temos este segmento em que a entrada é livre. Mas também temos um mercado concentrado, onde, por exemplo, temos concorrência imperfeita. Estes são os oligopólios, os monopólios que temos na nossa economia, em que existem algumas barreiras para a participação de algumas empresas. Os operadores são limitados, porque existem barreiras estruturais, inclusive legais, até financeiros, para entrar neste tipo de mercado. Então, posso dizer que, neste momento, temos as duas situações. Por um lado, um segmento de mercado em que a entrada e saída de operadores é livre. Normalmente é onde participam as pequenas e médias empresas que não têm pujança para mobilizar níveis elevados de tecnologia, de capital, de pessoal treinado para poder operar. De que é que estamos de que segmentos, por exemplo, é que nós estamos a falar quando dizemos que há situações ou há setores em que não existe necessariamente uma concorrência boa no nosso país? Bom, podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, na área de aviação. Da aviação. Exatamente. Embora a lei diz que qualquer um pode entrar, há barreiras. Mas quais? Estas barreiras, primeiro, o capital. Para tu entrares numa indústria destas, tem que ter capital. Esta é uma barreira, em que muitas pessoas têm vontade, mas não podem entrar. Segundo, também podemos dizer regulatório, porque para entrar é preciso licenciar. E o próprio processo de licenciamento exige vários requisitos que, às vezes, você pode desistir antes mesmo tendo o capital, pelo nível de exigência e condicionalismos que existem. Então, isto também representa uma Mas barreira. Isso no mercado, por exemplo, de aviação, é um problema só de Moçambique? Bom, esse foi um exemplo apenas que eu disse, Sim. que ali há a barreira. Mas podemos falar, por exemplo, da área de eletricidade. Mas eu perguntava aí porque há sempre uma questão que se levanta em relação a isto. Por um lado, o Estado diz que não, nós abrimos, toda a gente pode entrar. E por outro lado, o setor privado sempre diz não, isto não está tão aberto assim. O que há naquele setor especificamente? O que há de problemático? Falou aqui de requisitos que podem fazer qualquer um desistir, e de facto na ciência econômica quem fala das barreiras à entrada, Exatamente. que são essas que dificultam geralmente a entrada de um player para um determinado setor. Mas não nos esqueçamos que a aviação é o meio de transporte supostamente mais seguro do mundo, porque não é frequente que haja acidentes naquela área. Não é expectável que seja difícil chegar a operar nesse setor? Bom, existem essas barreiras técnicas. Sim. Em que tu, para entrar numa indústria, tem que se conformar com aquilo que são os padrões de segurança, os padrões tecnológicos desta indústria. Mas também, o que estou a dizer aqui, existem barreiras regulatórias, no sentido de que, para entrar nesta indústria, tens que pagar uma taxa, uma licença.
que é extremamente elevado. Era possível evitar essa licença, na sua opinião? Bom, o pensamento do setor privado é de que o governo tem que facilitar. E esta taxa de entrada pode ser cobrado, mas de uma forma faseada, enquanto a atividade está a ocorrer. Mas tu, quando colocas no início, significa que este investidor tem que ter capacidade, tem que ter disponibilidade para poder entrar nesta indústria. É como na banca, por exemplo, é um outro mercado concentrado, porque os requisitos e também as taxas para entrar neste mercado e o capital mínimo exigido são extremamente elevados, mas existe interesse de várias pessoas que gostariam de ter um banco. Pois. Mas não é fácil entrar nesta indústria. Portanto, neste caso, estamos a dizer que temos uma regulação pesada para algumas áreas, que impede que qualquer um tenha iniciativa, e temos impedimentos relacionados com o capital. E tecnologia. E tecnologia. Exatamente. Mas não caberia ao próprio setor privado munir-se de robustez financeira, seja a nível local ou internacional, para fazer face a isto? Bom, é por isso que estamos a ver o crescimento do setor, de alguns setores, por exemplo. A área da banca é diferente, por exemplo, da área da aviação. É diferente, por exemplo, da área das telecomunicações, em que temos 3 operadores. E estes 3 operadores, não é que são só estes, é porque a legislação impõe assim, que não pode ser mais do que estes. Mas se o mercado estivesse de facto aberto, poderíamos ter mais empresas e dessa forma termos uma competição daquela que nós dissemos que é uma competição perfeita, no sentido de que a entrada é livre e a saída também é livre. O que é que o Estado moçambicano perde por ainda manter estas algumas áreas protegidas, ou então, não sei se chamo de proteção, porque proteção é suposto ser boa coisa, mas manter alguns destes setores a serem de difícil acesso? Como Estado ou como economia, o que é que perdemos? Bom, normalmente costuma-se dizer que a falta de concorrência equivale a um imposto. O que é que isso significa? Significa que se um indivíduo ou uma economia está concentrada, o risco de os produtos serem mais caros, os serviços serem mais caros, a qualidade baixar é enorme, porque o mercado é controlado por um pequeno número de pessoas e essas pessoas podem coluir para fixar preços mais altos desde que a procura esteja lá. Então, este é um imposto que a sociedade paga por falta de concorrência. As vantagens de abrir e termos muitos operadores significa que há de haver concorrência pelos clientes e aí o preço do serviço naturalmente vai ser mais apetecível para todo aquele que quer usar este serviço. Pois, há estudos que indicam, por exemplo, no setor da aviação, estou a usar este porque foi um dos exemplos que usou e sobre o qual eu já tive a oportunidade de ler um bocadinho, que indicam que anualmente abaixo de 5% dos moçambicanos é que consegue viajar de avião. Sim. E este estudo teve em conta o número de viagens, Sim. o que significa que a sua margem de erro é maior, porque pode ser que o Dr. Macuacua no ano tenha viajado 20 vezes. Sim. E o estudo contabilizou isso como se fossem pessoas diferentes. Se o Estado abrisse um pouco mais, era possível termos os voos um pouco mais acessíveis? Bom, a concorrência sempre é benéfica. Vimos, por exemplo, a situação... só para dizer que o serviço aéreo sempre é importante para fazer ligações rápidas e também para fazer ligações para sítios onde são inacessíveis. Quando tivemos a situação do corte da estrada aqui no 3 de fevereiro e na Baixa de Xaixai, vimos uma avalanche de pessoas que queriam ir para o norte ou para Gaza, pelo menos, e pessoas que queriam vir para Maputo. E houve uma procura. Significa que a procura está lá, mas muitas das vezes as pessoas fazem o custo-benefício entre vir de viatura e perder 2 horas e pagar um preço muito baixo comparativamente ao que pagaria quando for uma linha aérea. Então, eu acredito que a concorrência e trazer mais serviços, isso pode criar mais opções
promoções. Normalmente as promoções acontecem quando Há uma concorrência. há uma Mas, concorrência. doutor Macuaco, Quando não há concorrência, isso não acontece. pode segredar-nos aqui. O setor privado desistiu da área de aviação? O setor privado não desistiu. Lembra que houve uma empresa que esteve aqui, não me lembro o nome. A FastJet? Não é esta. A Etiópia? Não, que ia para Nampula, moçambicano. A Nacional não me recordo muito bem, mas também sei Yeah, que antes da FastJet esteve cá. Exatamente. Tentou operar, depois desapareceu do mercado. Por quê? Porque, de fato, existe este controle deste mercado. O governo tenta sempre proteger a companhia de bandeira. E é normal isso. E essa proteção é à custa da entrada de outros. Exatamente. Colocam barreiras, os estacionamentos das máquinas, as taxas não são fáceis. Então, a partir daí, tu corrói o seu lucro e tu não consegues permanecer no mercado durante muito tempo. E também vimos que o próprio Estado tem uma opção pela linha de bandeira quando vai fazer as compras. E o Estado é um grande cliente, digamos assim, para este tipo de serviço. Não é? O Estado tem que se movimentar de um lugar para o outro, porque estão a governar. Então, eles usam essas linhas. Muitas das vezes só recorre a uma linha alternativa quando ali já não tem lugar. Portanto, entende que esta proteção também pode visar garantir alguma sustentabilidade da LEM. Exatamente. Sendo ela uma empresa gerida pela uma empresa pública, digamos assim. Pois. Nós estivemos a falar aqui do capital, acabamos nos concentrando um pouco nos setores bancário, ou financeiro e de aviação civil, mas também falou aqui da questão da eletricidade. Sim. Outro setor que o Estado diz que está tudo aberto, qual é o problema? Por que o setor privado não consegue apresentar com dados ao Estado que, olha, nós estamos preparados para fazer isto, mas pelo nível de proteção que vocês colocam aqui, não nos dá jeito. E é preciso que se mude isto e aquilo para garantir uma concorrência mais saudável. Ok, em termos de produção, eu penso que está aberto. Qualquer um pode mobilizar investimentos. Sim. E colocar e produzir a energia, mas do ponto de vista de distribuição, temos uma única empresa que tem licença para fazer. Mas é proibido criar uma nova empresa? Existe alguma legislação que Existe uma barreira, naturalmente. Que diz é proibido? Bom, não é necessariamente uma legislação que diga que é proibido. É que não há licenciamento para esta atividade. Ninguém te licencia para fazer essa atividade. Mesmo quando tu produz energia, é obrigado a meter, se for para comercializar, é obrigado a meter na rede. Na eletricidade de Moçambique? Sim, na rede da EDM para ela distribuir. Hipoteticamente, o que é que pode estar por trás desta decisão do governo de concentrar a distribuição da eletricidade num único player? Por sinal, um player dele mesmo, o Estado. Bom, talvez o regulador possa dizer isso, eu não tenho a mínima ideia, mas suspeito que sendo uma empresa estratégica, qualquer empresa de energia, de distribuição de eletricidade, é uma empresa estratégica, tudo nesta era de tecnologias, não é, de evolução tecnológica, precisa de energia. Então, o Estado controla os setores estratégicos, as linhas aéreas, digamos assim, a eletricidade, o abastecimento de água, embora a água, começamos a ver pequenos distribuidores a fazer esta atividade, mas naturalmente nos sítios marginais, que são no subúrbio, onde o Estado não está lá. Não estou a ver o Estado a permitir que tu tragas o seu sistema dentro da cidade, dentro das cidades. Então tu vais fazer isso nas áreas de expansão, porque por necessidade mesmo de insuficiência do serviço. Porque o Estado não consegue chegar lá. Exatamente. Mas quando o dia que o Estado chega lá, nem sequer respeita o pequeno distribuidor que estava lá. Quer dizer, coloca um novo sistema, se calhar muito mais eficiente, e desconsidera totalmente que houve um investimento privado nestes locais. Toma Coco, deixe-me ver se estou a entender bem a sua tese desde que chegamos aqui. Exatamente. Está a dizer-nos que quando é de privado para privado, a concorrência é boa. O problema é quando o Estado entra num determinado setor.
Não. Mesmo ao nível do privado. Estou a dizer, por exemplo, dar exemplo na área de telecomunicações. Não é? Não há concorrência aí. Existem privados lá dentro. A Movitel é uma empresa privada. A Vodacom é uma empresa. A única que do Estado é a TMCL. Então, não é só de privado para privado. Tem 2 lá. Por que não temos 4, não temos 5? Porque existem barreiras regulatórias. Quem decide isso é o governo que diz, olha, nós só precisamos de 3 empresas. Ponto final. Mas como setor privado entende que devia haver mais players naquele setor? Eu entendo que devia ser um mercado aberto e de fato, a entrada da Movitel, que foi a terceira empresa, veio contribuir para reduzir o custo das telecomunicações. Acredito que se entrar uma quarta, uma quinta, podemos ter preços mais baixos. Hoje em dia, por exemplo, estas empresas, tu podes comprar SMS de uma semana e se não esgota naquela semana, te retiram. Exatamente. Sim. E começa a ver isso. Sim. Mas quando há concorrência, eu tenho a certeza que esses SMS que tu pagaste e não conseguiste usar durante aquele período, haviam de manter, haviam de acumular. Mas hoje em dia não há. Portanto, levanta aqui alguma possibilidade de, por serem 3 players, durante muito tempo, eles próprios já começarem a criar uma espécie de cartelização, de um cartel. Informal. Um cartel informal. Não é? Não formalizado, mas os sinais, se um está a cobrar taxas, o outro não está a cobrar, então aquele também pode tirar. Mas se um começa a cobrar e está a prosperar, o outro também faz isso. Então, há várias técnicas que eles usam, mas não de forma formal, mas de forma informal, que acaba sendo uma taxa para o consumidor. Quando eu coloquei a questão do Estado, porque mesmo em relação a esse assunto das telecomunicações, há suspeitas de que a concorrência não anda assim tão boa ali, porque o Estado tende a favorecer a TMCL que anda com problemas financeiros há vários anos. Mas eu perguntava como é que, quando há concorrência entre o Estado e o privado, como é que isto ocorre? Como é que a regulação lida com isto? E pelo que estava a explicar, compreende-se que o Estado primeiro não gosta de concorrer com o privado e depois, quando concorre, há um certo favorecimento. Sente que o Estado está ciente dos danos que isso causa, seja no setor da aviação, no setor da eletricidade, assim como nas telecomunicações? Bom, a ciência passa de estudos. Muitas das vezes nós não temos a cultura de fazer estudos para avaliar os impactos das medidas que são tomadas. Normalmente são decisões que se chamam decisões soberanas. Quer dizer, uma instituição pública ou o governo acorda, diz que a partir de hoje deixem de importar arroz, eu vou fazer isso. Isto é uma decisão política, soberana. Aí não há nenhuma avaliação de quais são os impactos que isso pode trazer àqueles que já estavam a fazer essa atividade durante muito tempo. Então, eu penso que o grande desafio que nós temos é que as nossas decisões têm que ser informadas. Devem ser decisões que teve estudos prévios para avaliar esses impactos. Como não são feitos esses impactos, então não sei se há ciência para dizermos que o Estado está consciente das suas decisões. Então, Eduardo, está a dizer que o Estado moçambicano tem tomado decisões desinformadas? O que estou a dizer é que tem tomado decisões sem estudos prévios. Porque se esses estudos existem, eles deviam ser públicos, para a gente saber que a decisão que suporta, por exemplo, a revisão do quadro fiscal, a última revisão do quadro fiscal, os estudos estão aqui, públicos. Esses estudos não são públicos. Podem existir estudos que são feitos internamente, entre técnicos internamente, mas esses estudos nós achamos que deviam ser estudos independentes, estudos públicos, que nós podemos pegar e ver que esta decisão tem o suporte nesta análise técnica de quem compreende essas matérias que estão a ser tratadas. Com estes defeitos que está a detectar aqui na tomada de decisões, por exemplo, o Estado está ou não a fomentar uma cartelização informal da nossa economia? Naturalmente, quando o licenciamento é mal feito, isso contribui para a concentração.
dos mercados. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, a exportação de alguns produtos agrícolas, né? O feijão Boer. Feijão Boer. Exatamente. Com a regulação e licenciamento, atribuir licenças a um certo grupo e não ao outro, isso significa que estamos a concentrar, A fomentar estamos a reduzir a concorrência. E isso, as implicações é que o preço vai ser elevado, o produto final vai ser elevado, porque é um processo inquinado, não é? De taxas e comissões que no final do dia vão pesar no preço final. Pois. Então achamos que a regulação é muito importante controlar esses sinais de concentração na atividade econômica, porque elas têm impacto enorme na atividade econômica, têm impacto enorme no consumidor final e também têm impacto na escalada de preços. Pois, mas se retirarmos estes defeitos do Estado e mantivermos tudo o resto constante, o setor privado de Moçambique é um setor privado que gosta de concorrer com meios técnicos, com meios usando indicadores macroeconômicos e microeconômicos técnicos somente. Bom, eu acredito que o indivíduo, quando estabelece o seu negócio, primeiro prepara-se para entrar em concorrência com outras empresas da mesma indústria. Vamos dar o exemplo da restauração, em que é um mercado, digamos assim, monopolística, não é? Em que tem muitos fornecedores com produtos similares, mas cada um tem o seu preço, não é? Isso tem a ver com a capacidade destas empresas de criar produtos. O mesmo arroz que tu encontras num restaurante pode ser preparado de uma outra forma num outro restaurante, e aí a variação do preço. Então, eu acredito que esta é uma prova concreta de que os empresários são capazes de concorrer quando a legislação é flexível nesse determinado setor. Sucede, porém, que em alguns setores, para tu entrares, vamos falar da mineração, por exemplo, para obter a licença de mineração, não é fácil. Dr. Eduardo, nós já tínhamos saído da parte em que o Estado dificulta. Sim. O setor privado mesmo. Sim. Mas eu disse que há setores onde a legislação é flexível. É flexível. A área de restauração. Quantos restaurantes tu tens aqui na cidade? Quase em toda a esquina tem... Sim, que nascem hoje, amanhã desaparecem. Exatamente. A concorrência é isso. Desaparece justamente porque tu não és eficiente. Tu não consegues criar eficiência em relação aos outros. É isso que se pretende. Mas a minha questão, doutor Eduardo, é a predisposição do setor privado em concorrer de forma técnica, sem envolver cunhas, tanto de proximidades políticas, sem envolver corrupção, porque se há corruptos, há corruptores. Sim. E geralmente estes corruptores vêm do setor privado. Isto não podemos negar. A minha questão é, os empresários moçambicanos, eles têm na sua mente que é possível operar de forma normal, lidar com a regulação, lidar com as instituições do Estado sem corrupção? Exatamente. O empresário normalmente não é só aquele que cria a empresa, depois fica à espera dos concursos públicos. O empresário, o verdadeiro empresário... Muitos empresários moçambicanos são isso. O verdadeiro empresário é aquele que identifica uma oportunidade e desenvolve uma ação para poder captar aquela oportunidade, do ponto de vista de desenvolver o seu produto, o seu serviço, e aprimorar e colocar no mercado, para que quem quer esse produto possa obtê-lo. Exatamente. Sim. O que eu perguntava é possível pensarmos, por exemplo, uma CTA fazer um trabalho e dizer, olha, todos os membros das associações afiliadas à CTA devem, a partir de hoje, fazer as suas coisas. Terminou o ano fiscal, faça a declaração dos impostos normalmente, não corrompa ninguém. Precisa de UFSA, faça isso normalmente. O setor privado faz isso, gosta disso. Bom, o setor privado está a lutar para nós termos a digitalização
de todo o sistema, de todo o relacionamento entre o setor privado e o governo, não é? A partir do momento que nós vamos ter menos intervenientes nesses processos e ter mais sistemas, então, eu acredito que esses desafios vão desaparecer. Porque, naturalmente, para tu concorreres a um concurso, para tu forneceres um serviço e estar seguro, precisa estar, de facto, ser uma empresa que paga as suas obrigações fiscais, laborais e tudo aquilo que a legislação que regula a atividade econômica exige. E tu precisas ter isso. E tendo pago de verdade, não de forma clandestina ou usando cunhas, como disse. Este ponto que nós levantamos, que é da relação, uso de corrupção, não corrupção, é que ele também pode influenciar a saudável concorrência. Por quê? Porque existem aqueles que não têm condições de pagar corrupção, de pagar os agentes do Estado para flexibilizarem os seus processos. Exatamente. E isto acaba por criar até um vício nos próprios agentes do Estado, de que, olha, se não paga aqui o valor da corrupção, eu não vou flexibilizar o seu processo. Exatamente. O setor privado está ciente de que ele próprio, pelos seus hábitos, também acaba por criar uma cultura de corrupção no Estado, e isso prejudica o surgimento de novos pequenos empresários? Bom, aquele que vai para o agente público à procura de um serviço e sempre diz que volta amanhã, e acaba tirando, para ele acha que resolveu o problema, mas isso é um mal para a economia. É por isso que a nossa estrutura de custo relativamente aos outros países que usam transparência, a corrupção é muito mais controlada, é muito mais punida. Nós somos menos competitivos comparando com esses países, porque a corrupção não só aumenta custos, porque tu tens que tirar dinheiro, pagar alguém e depois obter uma licença, que é um papel, na verdade. Não acrescenta nada do ponto de vista da operação. Então, isto é um custo adicional à sua atividade. Naturalmente, o seu preço final terá que tomar em conta todos aqueles fatores, aqueles custos que incorreu, visíveis e invisíveis, né? Registrados e não registrados. Então, isso afeta a concorrência, afeta a competitividade e cria um problema para a nossa economia. Por isso, nós, como setor privado, achamos que a corrupção é um mal que deve ser combatido veementemente. Pois, e o setor privado combate a corrupção? Bom, não somos nós que temos que combater. Mas entre si podem fazer advocacia, da mesma maneira que exatamente. A CTA, por exemplo, é uma entidade de advocacia, exatamente, bem intencionada e tudo. Da mesma maneira que fazem reuniões com o Estado, com o governo, fazer diálogo, temos que resolver isto, temos que reduzir aquelas barreiras. Há uma conversa interna entre os empresários para conscientizar as pessoas a serem cada vez menos corruptoras. Exatamente. Inclusive, a CTA está a discutir neste momento e vamos, se for aprovado pelo board, o código de ética para o setor privado. Este código condena atos de corrupção, o clientelismo, favoritismo, todos esses aspectos estão lá elencados. Que minam a concorrência. Que minam a concorrência, exatamente. Pois. Numa economia de mercado, pelo menos é isso que discutiam os neoclássicos da economia, a intervenção mínima do Estado. Exatamente. Eles não aceitam que o mercado possa funcionar tal como Adam Smith defendia, mão Sim. invisível, de forma pura, Sim. mas que deveria haver uma intervenção do Estado mínima Exatamente. para fazer esta questão da regulação. Sim. Só que o defeito disto é que alguns Estados não entendem a intervenção mínima, acabam por intervir Demais. muito. No nosso caso, o Estado moçambicano intervém demais, de forma adequada, ou até abaixo daquilo que era o desejável? Bom, no nosso caso, tem 3 níveis de intervenção do Estado. Ele intervém como regulador, mas também intervém como legislador e ainda intervém como operador. E estas funções, algumas não são compatíveis, porque vai regular a seu próprio favor
quando se trata de uma operação que ele quer, de um objetivo que ele quer atingir com aquela operação. É árbitro-jogador. Exatamente, é árbitro-jogador, então isto não é bom. Isso existe. Aliás, é FIFA, árbitro e jogador. Jogador. A FIFA é que faz as Exatamente. legislações. Então, esse sentimento existe dentro do nosso sistema. Todavia, existem áreas em que o Estado não está lá. Não é? Existe uma parte da economia, e vasta, em que o Estado não tem nenhuma intervenção do ponto de vista de operação, mas mesmo assim ele tem um papel de regulador. E este papel de regulador acaba criando encargos, não é? Sobre o próprio setor privado, que no final do dia encarece o serviço, não é? Vemos, por exemplo, na questão das clínicas, não é? Importadores de medicamentos, há uma intervenção excessiva do Estado, de maneira que acaba criando custos. Por exemplo, se eu quero trazer aqui no país um novo medicamento, eu tenho que pagar, como empresário, uma equipe do governo para ir ao exterior certificar aquele medicamento. Só a partir daí é que ele vai autorizar. Este custo, naturalmente, no final do dia, vai encarecer o produto final. Nós achamos que há práticas que o governo devia, na sua capacidade de reguladora, devia abandonar para tornar o serviço mais barato. Se eu, por exemplo, trago... Mas não é relevante que o Estado seja exigente em algumas áreas, como saúde, por exemplo. Não é muito importante que o Estado esteja muito atento a estas áreas. Estamos a falar de vidas. Exatamente. Mas o que estamos aqui a dizer é que o Estado tem que se capacitar para fazer a sua atividade. E como é que ele se capacita se ele não cobra do setor privado? Não. Estou a perguntar porque o Dr. Macuacua sugere que o Estado reduza... Sim, o Estado cobra impostos, não é? Okay. Cobra imposto a qualquer atividade econômica. Então não era expectável que quando eu quero fazer o licenciamento de um produto e você me exija que eu te pague o bilhete, os perdimes, a passagem, para você vir me autorizar esta atividade. Até suspeito no sentido de que depois de eu pagar isso, não vejo como é que você pode chumbar esta minha pretensão de trazer um produto. É suspeito. Então o Estado devia ser independente, não devia depender do privado para fazer a sua própria atividade. Tu não podes criar uma expensão e depois esperar que essa expensão seja paga pelo próprio operador. Tem que ter já a capacidade, não é? Sua capacidade independente para poder fazer esta expensão. Então, isso para nesse sentido é que dificulta a entrada de outros. É nesse sentido que digo que na nossa economia existe este fator que acaba influenciando na concorrência. Na concorrência, exatamente. Okay. Que é a intervenção do Estado, sobretudo para a captação de receitas a todo momento. Exatamente, várias taxas. Até essas taxas nem são tidos e achados quando se faz análise da carga fiscal, porque são assuntos setoriais, não é propriamente assunto da autoridade tributária. São assuntos, são taxas que são cobradas cada setor, cada município, cada distrito que tu passas com a tua mercadoria, tens que deixar lá um valor. Então, isto acaba influenciando na concorrência e acaba influenciando no preço final das commodities. Pois, dissemos aqui no início que a concorrência no nosso país é regulada pela Autoridade Reguladora da Concorrência, que para já vai estar sentada aqui no próximo episódio, que vai ser o master episódio deste ciclo de concorrência, e é esta ARC que faz a regulação da área da concorrência. Como é que vê a atuação da ARC para limar estas arestas que minam a concorrência? Porque algumas das arestas não são necessariamente de um operador para o outro. É o Estado que cria problemas para que os operadores concorram de igual maneira. Exatamente. Bom, a criação da Autoridade de Concorrência eu vejo como um ganho, no sentido de que temos um árbitro para regular a concorrência. Se ele desconfia e faz as suas análises, as suas pesquisas, que uma ou duas empresas estão a coluir para poder tomar
uma decisão coordenada, não é? Então, ele pode intervir e sancionar. Mas o grande desafio é quando é o próprio Estado, sendo ele operador, não é? Viola as regras de concorrência. Não estamos a ver esta entidade com capacidade de ditar regras ao próprio Estado e o Estado seguir as suas orientações. Mas aqui está a falar de situações em que o Estado falha na qualidade de regulador, porque se for na qualidade de operador, vemos multas de mais de 11 milhões impostas às linhas aéreas de Moçambique pela Autoridade Reguladora da Concorrência. Queria compreender quando diz que a ARC não tem esta capacidade, é quando o Estado atua como regulador. Bom, ali estamos a falar de uma empresa pública. Pois. Naturalmente que a gestão desta Estado não é bem Estado. Não é bem pública, é regida por leis privadas. Exatamente. Mas digo quando, na própria legislação, quando uma legislação traz consigo encargos, não é? Para uma certa atividade econômica e que estes encargos possam distorcer aquilo que é a concorrência. Não estou a ver esta entidade a intervir e mandar o Estado para recuar com esta legislação. Uma regra geral é que as leis, por exemplo, fiscais, têm que ser neutras. O que significa isso? Significa que uma lei fiscal não pode levar a um empresário a mudar da sua decisão por causa do imposto. Se isso acontecer, então esta lei não é neutra, ou este imposto não é neutro. Tem capacidade de influenciar. E muitas da nossa legislação fiscal, naturalmente, cria barreiras, leva uma grande quantidade de empresas a fugir ao fisco e a operar, digamos assim, no setor informal. Então, essas decisões deviam ser controladas por esta entidade, fazer estudos e demonstrar com A mais B que essas leis têm implicações na concorrência. E sente que há uma fraqueza nesse sentido? Eu sinto que... Bom, não de estudos no geral, porque eles também fazem suas pesquisas nas outras áreas. Estou a dizer do ponto de vista da legislação que é aprovada e traz consigo encargos financeiros, e esses encargos financeiros influenciar nas decisões das empresas. Okay. Eu penso que devia melhorar a sua atuação neste campo. Mas isto não é o mandato atual da ARC. Seria necessário ou não mexer a legislação, nomeadamente na lei orgânica da própria autoridade? Bom, eu não... Porque sinto que está a chamar a autoridade reguladora para agir como, vamos lá, legislador negativo para algumas decisões que venham do Parlamento ou mesmo de alguns diplomas ministeriais ou decretos. Bom, provavelmente não seja, mas não sei de quem será então a responsabilidade. Dando um exemplo, o caso do ICM, que a partir de um decreto, todo importador, ou passamos para a situação do importador único de cereais, essenciais para a economia. Embora a ARC, digamos assim, a autoridade reguladora da concorrência tenha emitido uma posição, essa posição foi desvalorizada e não foi tido nem achado. Então achamos que esta legislação que acabei de mencionar, este decreto ou este diploma, traz consigo impactos que vai influenciar a concorrência, vai matar a concorrência, vai criar provavelmente desaparecimento de algumas marcas. Então, não acha que a concorrência devia entrar aí? É uma legislação, estou a dar exemplo, mas há várias legislações, há várias leis. O seu ponto é que a própria legislação devia fortificar um pouco mais a ARC, para ela ter maior poder, porque neste caso, por exemplo, interveio, mas a sua força legal ia até um determinado ponto. Exatamente. Então o Estado devia munir um pouco mais de força à autoridade reguladora da concorrência. Se é autoridade na área de concorrência, devia ter muito mais poder que qualquer instituição do governo. Se a ARC dizer, olha, isto vai afetar a concorrência, nisto, naquilo, isso devia ser considerado, mas não é. Mas isso então é problema da ARC ou é o problema de como o sistema todo do Estado funciona? Bom, é o problema de a ARC não ter poder. E não sei quem dá esse poder a este ARC.
para que a sua palavra seja a última. Pois. Só que parece que há uma última palavra na matéria de concorrência que aparece depois da ARC. Tirando esta questão, que aqui eu reconheço também, não tenho certeza de que a ARC devia ser um legislador negativo ou alguma coisa nessas situações. Sim. Sei que a ARC tem... Mas podes fazer essa pergunta, aponta para a ARC, vem. Vem aí e depois Então aponta essa pergunta. o doutor Eduardo vai ter um espaço aqui para fazer as questões que serão Exatamente. expostas à ARC. Aliás, vai responder também perguntas dos consumidores lá no finalzinho deste programa, porque eles deixaram 2 perguntas para si. Exatamente. Olhando para aquilo que tem sido as decisões da Autoridade Reguladora da Concorrência, até aqui vistas, interveio em relação às linhas aéreas de Moçambique, interveio no Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, interveio na situação do cimento, do gongo. Sente que esta ARC tem uma atuação técnica e previsível? Tecnicamente, as exposições da ARC são públicas, não é? Sim. São publicadas em Boletim da República. Exatamente, são bem fundamentadas, não é? Significa que há um trabalho que é feito, não é? E que demonstra como é que a concorrência foi afetada por decisões de alguns agentes econômicos. E a partir daí, ele aplicar as sanções que aplica e regular o mercado. E eu acho que é uma instituição que já demonstrou o suficiente, fora esta questão de, em alguns níveis, não conseguir colocar a sua posição, vincar. Pois. Há uma questão, ou há um ponto que foi levantado no último episódio. Convido o caro telespectador a ver este episódio com o Dr. Mpasso Cambled, que é o que acontece depois destas decisões. Como é que se faz o link entre as decisões da Autoridade Reguladora da Concorrência e o consumidor final? Como é que se beneficia o consumidor final? Bom, eu acredito que as decisões que são tomadas não é só as multas. Há recomendações, há orientações para que o agente atuado possa seguir. E a partir daí, se implementa este plano de ação, digamos assim, naturalmente que a situação melhora para o consumidor. Os preços vão reduzir, a qualidade vai melhorar. E daí em diante. Não é só as multas. Há também recomendações nestes pareceres, nestes estudos, que faz a empresa recuar nas suas decisões que levaram a que tivesse uma multa. O enforcement, o engajamento, vamos lá, entre o setor privado e a Autoridade Reguladora da Concorrência, parece-lhe o mais adequado ou não? É pedagógico ou tem sido apenas punitivo? Bom, normalmente há uma chamada de atenção, não é? Quando a situação ainda não é grave. Nós estamos a ver a autoridade reguladora apenas esta de concorrência, mas existem várias, não é? Temos visto que há um primeiro chamamento de atenção e que se as empresas não mudam, naturalmente que isso vai implicar em multas. Não é? Quando a situação não é gravosa, naturalmente. Doutor Eduardo, nós vamos agora a 2 momentos específicos do nosso programa, isso significa que já estamos quase no fim. O primeiro é aquele em que a CTA vai responder a 2 perguntas deixadas aqui pelos consumidores, representados pelo Dr. Mpasso Cambled, e o segundo momento será aquele em que o setor privado vai deixar 2 ou mais questões à Autoridade Reguladora da Concorrência. A pergunta primeira que foi feita, o caro telespectador vai recordar agora. Para, portanto, o setor empresarial, a questão que se coloca aí, tem conhecimento que a existência, tanto das empresas, a razão de ser das empresas, é porque temos, por outro lado, os consumidores? Se sim, o que é que tem sido feito para proteger os direitos destes mesmos consumidores? Bom, naturalmente, qualquer empresário, para iniciar a sua atividade, é que sabe que tem que servir, tem que prestar um serviço. E tem que prestar bem, por causa desta concorrência.
Então, o cliente é o nosso patrão. Sem cliente não há negócios, não há atividade econômica. Mas há respeito pelos direitos dos consumidores? Bom, se há respeito ou não há respeito, é uma questão comportamental de cada empresário. Mas há empresas, porque o atendimento é um diferenciador na questão de prestação de serviço, na questão de venda de produtos. As empresas que não tratam bem os seus clientes, o cliente não volta, não é? Então, naturalmente que aquele que acha que tem muitos clientes pode tratar mal os seus clientes, mas, regra geral, o cliente é o nosso patrão. A segunda pergunta. Um dos direitos, vou chamar de sagrados, dos consumidores é o direito à informação. Será que os nossos consumidores têm estado a receber as informações reais e completas quando aproximam ao setor empresarial ou aos fornecedores no processo de aquisição de bens e serviços? Podemos falar um pouco da publicidade, não é? Temos ouvido que existe uma publicidade enganosa, porque aquilo que se diz sobre um produto, um serviço, quando é adquirido, depois vai descobrir o cliente que não era aquilo. Isso existe no mercado. Por que é que isto? Porque, como sabe, este mercado é global, tem os, como se diz isso, os produtos contrafeitos, não é? Que entram no mercado, parecendo que são produtos daquela empresa, mas aquela empresa nem tem nada a ver com aqueles produtos, são contrafeitos introduzidos no mercado. Então, é difícil responder à sua pergunta, dado este elemento, mas aquele produto original que é produzido por alguém que levou anos a investigar, criar uma marca, uma propriedade intelectual, eu penso que estes têm todo o dever de comunicar sobre as características do seu produto, as vantagens que este produto oferece em relação aos outros produtos e de forma clara e forma honesta para que possam fidelizar os seus clientes. Naturalmente, como eu disse, existem produtos contrafeitos que são introduzidos por indivíduos que estão no mercado, que estão sempre para ganhar vantagens em produtos dos outros. Pois. Agora temos este espaço para deixar 2 ou mais questões para a autoridade reguladora da... Bom, a primeira questão é esta mesmo, de verificar se faz parte do mandato da ARC, não é? A Autoridade Reguladora da Concorrência. A Autoridade Reguladora de Concorrência, ver as implicações legais. Uma lei, quando é aprovada, traz consigo, às vezes, com ônus para a atividade econômica. Então, era necessário verificar se ele tem mandato para controlar o impacto deste ONU na concorrência. E se determinar que este ONU vai ter impacto e mandar recuar. Vou dar um exemplo. Estamos atualmente a discutir a lei de conteúdo local. Está lá escrito que esta lei vai regular a área de petróleo e gás. E, no entanto, cada contrato que um moçambicano vai ter, 1% vai para... Dentro do contrato, 1% tem que entregar ou tem que pagar a uma instituição que vai ser criada, não é? A uma autoridade de conteúdo local que vai ser criada pelo governo. Então, esta entidade vai ser financiada por 1% de todos os contratos que as empresas vão ter com as grandes empresas. Então, era necessário verificar se isso é permitido. Isso não vai aumentar o custo. Se eu tenho uma estrada que custa $20 milhões para construir até aquele empreendimento, ganhei esse contrato, 1% disso é muito dinheiro. Isso não vai ter impactos na atividade econômica, e por via disso também no consumidor final, tendo em conta que as empresas estão a prestar serviços e estão a fornecer bens. Se eu tenho que pagar 1% a alguém, então esse 1% terei que recuperar em algum lugar. Então, esta é uma questão, para verificar se essa legislação, que vem consigo já com encargos lá dentro, não é a tarefa de alguma
desta ARC controlar se isso não vai afetar ou não a concorrência. Pois. Exatamente. O segundo aspecto é o assunto do arroz e trigo. Queremos também saber da ARC, depois do seu parecer, com o qual nós concordamos, que ele escreveu, publicou e mostrou com A mais B que isso vai ter um impacto enorme nos importadores, não é? De arroz, e vai afetar toda a logística, a estrutura de distribuição. Esses importadores não só importam, mas criaram armazém, criaram uma infraestrutura, criaram marcas. Moçambique tem mais de 20 marcas de arroz que entram. Será que uma entidade vai ter a ciência e capacidade para trazer, para garantir que esses elementos todos chegam? E queremos saber da ARC, se ele tem capacidade, tem algum poder para poder fazer recuar esta legislação, que é um pouco relacionado, né? Sim. Com o assunto anterior, mas este é um caso específico que já está a afetar muitas empresas. Queremos agradecer ao Dr. Macuaco pela sua participação, assim e também à Confederação das Associações Económicas de Moçambique. E antes de fecharmos, mas muito rapidamente mesmo, é a primeira vez que a CTA participa cá, mas certamente poderá participar muitas outras vezes. O próximo ciclo temático vai ser sobre telecomunicações, regulação da área das telecomunicações, e o Regline funciona com ciclos temáticos que naturalmente têm liderança, têm apoio de reguladores ou de associações económicas. Ou seja, neste caso a Autoridade Reguladora da Concorrência apoiou ela própria o ciclo temático, o INCM também apoiou ele próprio o ciclo temático, mas poderia ser uma associação moçambicana de seguros, por exemplo, ou a FEMATRO. Como é que o Dr. Eduardo pensa que o setor privado deve olhar para um espaço como este, o setor privado, mas também as próprias reguladoras, para um espaço como este, em que se senta e se faz uma discussão sobre a regulação da nossa economia? Bom, eu penso que esse é um espaço nobre, na medida em que ajuda a compreender melhor, não é? Sobretudo quando nós temos o próprio regulador a falar qual é a essência da sua atividade, e aqueles que provavelmente estão dentro dessas situações que estão sendo reguladas vão sair. Só de ouvir o regulador a falar, a dizer que isto é um crime, isto é um desvio, não é? Então, isso chama a atenção às empresas e dessa maneira também podem afastar. Mas também a regulação tem um aspecto importante que é mostrar as oportunidades que existem numa certa indústria, não é? Se nós podemos, por exemplo, agora estamos a falar vão entrar nas telecomunicações. Pois. E quando chegar nessa fase, vão perguntar se há ou não oportunidades concretas, reais. Por que não há abertura desta indústria? Se existir, nós vamos ficar a saber, os empresários vão ficar a saber e vão entrar para essas áreas. Então, eu penso que é um espaço educativo, é um espaço também que pode trazer oportunidades e é um espaço também que pode ensinar o próprio empresário. Deve ou não ser acarinhado pelo setor privado? Deve, muito bem, deve ser acarinhado, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Eduardo Macuaco, porta-voz da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Obrigado também a si, caro telespectador. Já há uma comunidade do Regline, há toda uma comunidade que fica à espera dos episódios. Tivemos algum interregno. Aliás, do primeiro episódio deste ciclo até cá, depois tivemos 2 episódios independentes, episódios muito comentados. Um independente foi sobre justamente o assunto que o Dr. Eduardo mexeu assim a miúda aqui durante o episódio, que foi com o Instituto de Cereais de Moçambique. Sentou-se aqui o Dr. Fazenda a explicar-nos o que é e o que não é. E depois conversamos sobre o lobby em Moçambique, se deve ou não ser uma prática a ser legalizada. Este assunto do lobby ainda não acabou. Certamente nos próximos episódios independentes vamos trazer outras vozes. Para já, vemo-nos no próximo episódio deste ciclo temático. Já vai ser o master episódio. Será mesmo com a Autoridade Reguladora da Concorrência. Um episódio muito, mas muito proveitoso. Vão ser respondidas as questões deste episódio, do episódio passado, e
nós também vamos nos preparar o máximo possível para colocar o regulador verdadeiramente à prova. Até a próxima.